Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje o assunto que eu gostaria de tratar é algo que eu acho muito interessante e nessa minha trajetória de estudos, nesse meu início na vida, atendendo na área psicanalítica, mais especificamente, tirando a experiência de atendimentos cristãos, o atendimento na área do aconselhamento bíblico, uma coisa que eu acho muito interessante e que, para mim, na minha visão, é uma das coisas que mais interferem na ineficiência daquilo que se chama igreja, da instituição igreja, e, consequentemente, estou falando das pessoas como indivíduos da igreja e não de toda a igreja, porque a igreja existe, mas ela é feita de pessoas, indivíduos. E ainda que uma igreja esteja mal, se os indivíduos estiverem firmes, estiverem constantes, a igreja ela acaba que melhorando em qualidade. Mas se as duas coisas estão ruins, o sistema igreja e os indivíduos como igrejas, tudo está fadado a caminhar para aquilo que é negativo, para uma decadência da igreja como um todo. E uma das coisas que eu percebo naqueles que eu atendo, em maioria não cristãos, mas também naqueles que eu atendo, nas oportunidades que eu tenho de atender a cristãos, aqueles que estão dentro das igrejas, é uma percepção de falta de identidade. E é interessante que nós podemos observar ali em Mateus 9, no verso 36, Jesus ele realiza algumas curas. E o verso 35 diz que ele ia passando pelas cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando as enfermidades e doenças. E o texto vai dizer que ele vê as multidões e ele tem compaixão delas. A palavra compaixão significa sentir a dor. Então Jesus ele sente a dor das multidões. E por qual motivo houve esse incentivo espiritual, mental de Jesus para que ele tivesse compaixão daquelas multidões? O texto vai dizer: porque elas estavam aflitas e desamparadas. Elas estavam angustiadas e sem o amparo. A questão da falta de identidade, essa palavra identidade, ela significa ser idêntico. Portanto, todo ser humano, ele tem essa necessidade e, obviamente, também o desejo de ser idêntico a algo. E aí a pessoa pode se encaminhar por qualquer direção para encontrar esse espelho. Alguns vão para o lado dos pais, outro dos cônjuges, outro dos filhos. E o espelho do cristão, da prática, da vida e prática cristã, precisa ser Jesus. E veja que essa multidão de Mateus, que antes seguia Jesus pelo pão,
e não por quem ele era, por uma transformação na vida, veja que a falta de identidade, ela pode levar ao desespero e a uma falsa busca por Deus, imaginando buscar a Deus, mas não através dos critérios do Evangelho, mas através dos seus próprios critérios. Então, aquelas pessoas, aquelas multidões estavam indo atrás de Jesus, mas com objetivos equivocados. Então, nós podemos perceber que quando Jesus está ali diante de Pilatos, Pilatos tentando absolvê-lo diante da multidão, dessa mesma multidão, porque Pilatos percebeu que os fariseus haviam entregado Jesus por inveja. Então ele coloca diante da multidão a opção: vocês querem Jesus ou Barrabás? E os religiosos, o texto vai dizer que os religiosos instigam a multidão a gritar: crucifica. E aí essa mesma multidão, que não tinha identidade, mesmo quando estava buscando a Jesus, ela muda de lado, porque o desejo dela é uma satisfação falsa. Então, aqueles que buscavam a Jesus pelo pão que ele oferecia, agora estão condenando a Jesus por uma necessidade de pão. Mas, como Jesus vai dizer em João 6, o pão que satisfaz não é esse pão material, essa falsa sensação de necessidades imediatas, mas o pão que satisfaz é o pão da vida. E é por isso que aqueles que não compreendem o Evangelho podem caminhar uma vida inteira dentro das igrejas, mas não compreender o propósito sublime do Evangelho. Não andar por aquilo que se vê, mas andar pelas coisas do alto, pelas coisas do alto, por aquilo que não se vê. Pois, como Paulo diz, aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Portanto, estes são aqueles que Jesus chama de ovelhas sem pastor, ovelhas sem amparo. Essa é uma linguagem simbólica para uma vida sem identidade. E a pergunta que todos aqueles a quem eu fiz essa pergunta se calam é: o que é a vida? As pessoas não sabem qual o seu propósito, não sabem o que elas são, para o que elas foram formadas, porque elas passam uma vida inteira olhando para os outros, para aquilo que é exterior, e esquecem-se de olhar para si mesmo, buscando o eu sou de Cristo dentro de si, para que ela também seja por meio dele, através dele. E esta, para mim, é um dos principais motivos da falta de qualidade da igreja atual. Ela perdeu, não generalizando, mas em sua grande maioria daqueles que eu conheço, perderam a identidade de Cristo dentro de si, que as Escrituras chamam de a imagem e semelhança de Deus. E como se adquire a imagem e semelhança de Deus? Paulo vai dizer em Efésios 5:1: sejam imitadores de Deus como filhos amados.
E como imitar a Deus? Paulo também diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Imitar a Deus é imitar a Cristo, que é Deus. Imitar a Deus é imitar a Cristo, que é Deus, pelo auxílio do Espírito Santo que habita em nós, que também é Deus. Portanto, o Deus que habita em nós, por meio de Cristo, para alcançarmos a estatura de varão perfeito, a identidade com Cristo Jesus, o nosso espelho. Deus abençoe e até a próxima.